Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou dar só uns pequenos avisos da casa. Nós estamos com os estudos que retornaram aos sábados, com a evangelização infantil, o juvenil, os adultos também que vierem. Nós também temos o estudo para os adultos. Aos sábados começa às 9, vai até às 10h30. Então estão todos convidados. Às terças-feiras a Andréia faz um estudo online. Quem tiver interesse também é só procurar a Tânia, a Andréia, ela inclui no grupo. Às 19h30, né, Tânia? Começou. Estão estudando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E às quintas-feiras nós estamos fazendo o estudo do livro Céu e Inferno, aqui no centro, às 19h30 também. Então estão todos convidados, é um estudo muito bacana, está muito proveitoso. Estão todos convidados a participar com a gente. A partir de julho, nós vamos alterar o horário das reuniões de segunda-feira. Nós vamos iniciar às 19h30. Então a gente vai avisando para que a gente vai já se acostumando com a ideia. A partir da primeira segunda-feira de julho, a gente vai estar iniciando então às 19h30. Então hoje nós estamos recebendo aqui Oliveira, trabalhadora do céu que é Oliveira. Com muita satisfação e muita gratidão, estamos recebendo ele aqui para fazer a palestra para nós. Vamos então encerrar os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso amigo, nosso guia, aquele que veio nos exemplificar e nos mostrar o caminho. Caminho esse que nós ainda temos dificuldade em percorrer, em compreender. Algumas coisas já não temos ainda dificuldade em seguir, talvez por não termos o ânimo suficiente para isso. Mas estamos em busca de aprendizado, de compreensão da sua mensagem, dos seus ensinamentos, para que a gente possa, cada dia um pouquinho, colocar em prática nas nossas vidas, melhorando assim as nossas condutas, melhorando o nosso entorno, trabalhando e exemplificando o bem para que a nossa vida transcorra mais tranquilamente, que a gente possa compreender tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, tendo a consciência de que tudo é justo, de que tudo é perfeito nas leis do Pai. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga que nos assiste. Agradecemos mais uma vez a Jesus, pedimos sua proteção e a condução para o nosso instante, para que tenhamos uma noite de aprendizado, de esclarecimento e de entendimento. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A alegria é minha de estar aqui, revendo amigos, conhecendo novos amigos e também retornando à cidade, né? Falava há pouco aqui, passei durante toda a infância, os finais todo o ano eu passava aqui, tenho parentes aqui, então é uma alegria muito grande poder voltar agora, trazendo um pouquinho do estudo do Evangelho, da vivência da doutrina espírita
podendo entregar agora, né, tanto carinho que recebi dessa cidade, podendo agora contribuir de alguma forma. Possa levar um pouco de consolo, de conforto, de esclarecimento e amor a todos os corações que aqui estão. Acho que a Cecília finalizou a prece falando de entendimento dessa justiça das leis divinas, né? E como se faz importante nós compreendermos aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, e tudo aquilo que rege, tudo aquilo que está envolvido, e tudo aquilo que nós estamos mergulhados. O tema de hoje, no serviço da perfeição, vai nos convidar justamente a esse olhar da vida, a não mais vivermos a vida apenas por viver, como se estivéssemos apenas um corpo material a andar, mas a trazermos para a consciência do que somos, e trazermos para a consciência de que somos espíritos vivendo experiências na carne, que nós tanto falamos, mas que tão pouco realizamos. Como é difícil, né? Porque nós buscamos evoluir, buscamos progredir, avançar, e a doutrina espírita tanto fala isso, e nós tão bem também falamos. Mas compreender quais são as ferramentas, quais são as leis, e como é que nós conseguimos avançar de forma consciente, talvez seja a maior dificuldade do espírito. E não é só o espírita, é o espírito, porque todos nós somos espíritos, né? E quando trazemos pelo tema, no serviço da perfeição, não é o serviço, é no serviço. Porque nós estamos nesse serviço, no serviço, na ação daquele que é perfeito, na ação de Deus, agindo nas leis de Deus, porque somos nós uma existência e existimos a partir da sua criação. Então esse tema foi tirado do capítulo 4 do livro Pai Nosso, da nossa querida Meimei. É um livro infantil, mas que nos traz reflexões, nos permite uma certa profundidade no entendimento. E para começarmos então, contar a historinha que nesse capítulo ela nos traz. Que existia um oleiro que fazia peças cerâmicas, muito famoso, muito conhecido, que faziam peças belíssimas, que pareciam obras de arte. Muito conhecido, muito procurado, sempre tinha em volta de si muitas pessoas que admiravam o seu trabalho. Fato é que, pelo convívio no forno, na alta temperatura, ele se colocou a adoentar-se. E por ficar doente, não pôde mais trabalhar na olaria, não pôde mais realizar o seu trabalho, a sua profissão. Assim então começa a colocar, a pedir na rua, a viver da caridade do outro, propriamente a viver da caridade, a viver da esmola, no subsídio dos outros. Mas um belo dia também, ao atravessar a rua, ele cai, tropeça, fratura as pernas, e é convidado então a ficar em um leito, a se recuperar-se deitado à sua casa. E ele foi percebendo que os amigos não lembravam mais dele, que a família também não lembrava mais da existência dele, das necessidades que ele poderia estar passando. Fato que as necessidades foram chegando. Fato que ele foi sentindo a ausência de recursos, de alimento, e um dia então resolveu se colocar a orar, a fazer uma prece, a questionar Deus sobre a sua justiça. Essa justiça que por vezes nós achamos que não está muito certo, que nós questionamos a Deus o porquê das coisas. E o simples fato de questionarmos já mostra que nós não temos entendido, que nós achamos que não está muito correto, como se Deus estivesse jogando dados conosco. Mas enquanto ele fazia a prece, um anjo amigo veio e ele dormiu nesse momento da prece. O anjo então o convidou a voltar ao forno onde ele trabalhava, na condição de espírito. E lá ele foi mostrar as peças que ele fazia, os vasos de cerâmica que ele produzia, e pergunta a ele como ele conseguia fazer aquelas obras de arte, qual era o processo para que ele conseguisse fazer naquela perfeição. Ele diz então que é porque ele já havia conseguido o domínio do fogo.
Ele já tinha conseguido dominar a alta temperatura e ele entendia quantas vezes se fazia necessário colocar uma peça ao forno até que ela saísse perfeita. O anjo agradece, parabeniza mais uma vez e retorna com ele ao lar. Ao chegar no lar, ele vai dizer: com Deus também é assim, nos coloca diante do fogo, diante das chamas da vida, para que nós possamos alcançar a perfeição. Porque o que Deus espera de nós é que nós possamos nos tornar obras de arte. E quando nós olhamos para essas chamas da vida, são justamente esses enigmas que por vezes nós não compreendemos, situações que por vezes nós olhamos e queremos questionar a Deus, questionar a espiritualidade, que mostra que nós não temos compreendido que há um controle, que há uma engenhosidade, que há um projeto maior, que Deus tem de fato exercido o seu trabalho. E todas as vezes que nós quisermos agir contra a lei divina, nós seremos submetidos ao forno, às chamas e às dificuldades. O fato é que a vida é feita de escolhas. Nós escolhemos a hora de levantar, nós escolhemos a hora de deitar, nós escolhemos se nós vamos falar oi para aquele que passa à nossa frente, nós escolhemos tudo a todo tempo. Então, como nós temos escolhido, ou como nós temos agido, é justamente a maneira como nós vamos receber também. Por isso é importante, no início, trazermos o entendimento de como Deus age diante da vida. E como as leis divinas estão para nós, para que saibamos a maneira correta, o modo como nós devemos nos portar diante da lei divina. A doutrina espírita nos abre um grande horizonte e nos convida ao consolo, mas se nós não estivermos preparados, se nós não entendermos essas ferramentas de Deus, por vezes parece que nós estamos abandonados. E é justamente esse entendimento que nós vamos trazer na noite de hoje. Quando pensamos nas dificuldades que nós passamos, e fato é que todos nós passamos, nós temos que pensar quais são as origens dessas dificuldades. Porque elas não são as causas, elas são as consequências. Em tempos passados, imaginávamos que as dificuldades eram as causas. Mas com o avanço da ciência, com o avanço da área médica, muitas dúvidas não ganharam resposta. Fato é, então, assim como Kardec nos dizia a necessidade de unirmos a religião, a ciência e a filosofia, novas bases foram apresentadas à área médica, olhando pela questão da saúde mental e, por que não, pensar da saúde do espírito. Porque quando nós olhamos para a área da biomedicina, estamos cuidando do corpo ou estamos cuidando da alma? Quando pensamos, então, nas chamas da vida, quando pensamos nos obstáculos que nós enfrentamos, quais seriam as causas disso, uma vez que elas são as consequências? Engel, em 1977, pouco tempo atrás, apresenta então uma nova base, um novo conceito que nós deveríamos trazer para tentar compreender aquilo que aos olhos humanos parece não ser compreendido. Ele traz um modelo a nós olharmos para essa base que nós vamos considerar o bio, o psíquico e o social. As questões biológicas, as questões psicológicas e as questões sociais. A dizer que tudo aquilo que nós sofremos, nós encontraremos aí as causas. Nas questões biológicas, no corpo, na questão celular, nas deficiências que o corpo traz, nas doenças que se desenvolvem, ou então pela área da psicologia, do psique humano, as crenças que nós trazemos, os sentimentos que nós guardamos e armazenamos, a maneira como nós nos relacionamos com esses sentimentos e essas sensações, e também a questão social, de onde nós viemos, quais são os nossos recursos, com quem nós nos socializamos. A lei de sociedade cabe muito bem aqui, né? Como nós temos nos relacionado.
na sociedade. Mas mesmo assim, trazendo por essas 3 bases, nós percebemos que a ciência tem avançado, que a ciência tem trazido um olhar, porque ainda há respostas que não ganharam, há questões que não ganharam respostas, há respostas que não estão vindo. Por isso que a doutrina espírita ganha um grande papel e por isso que ela se alia então à questão médica, à área médica, à questão da saúde mental, a compreender que os problemas que nós estamos vivendo e as dificuldades trazem as causas nas escolhas do espírito. Por isso falamos que nós escolhemos a todo instante. O que nós escolhemos no passado somos nós convidados a aqui estar. Porque senão parece que Deus tem escolhido quem sofre mais e quem sofre menos. Parece que Deus não tem sido tão justo. E parece que aquilo que eu tenho sofrido é muito pior do que aquilo que o Acácio tem sofrido. É importante nós olharmos. Por isso que um novo cenário começa a ser desenhado nesse avanço da ciência ao considerar a espiritualidade como sendo um elemento importante a unir a base antiga. Porque se nós não trouxermos esse olhar espiritual diante das condições humanas, nós não vamos compreender as coisas. Nós vamos continuar caminhando sem racionar. Nós vamos continuar caminhando sem de fato compreender as coisas que estão à nossa volta. Nós vamos continuar não estando despertos. E se a doutrina espírita de fato é essa doutrina consoladora, quais são as bases ou os ensinamentos que ela pode nos trazer a ganhar um novo horizonte? Primeiro, olhando pela questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária. Então, se nós olhamos para isso, há uma inteligência comandando tudo que nós não conseguimos enxergar. Nós fazemos parte dessa inteligência. Nós estamos vivendo por essas leis dessa inteligência. Então, quando nós nos despertamos ao amanhecer, nós temos que compreender que o mundo não começa a partir daquele momento. Que tudo já estava funcionando perfeitamente, no serviço da perfeição, como é o tema trazido hoje. O primeiro passo é lembrarmos de Deus nessa condição, dessa inteligência, que nos traz dentro dessa engenharia meio complexa, porque ainda não temos a capacidade de compreender. Um pouco mais à frente, quando nós vamos olhar na questão 115, do próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona sobre espíritos bons e maus, mas não é aí que nós vamos olhar. Os espíritos vão responder como é feita a criação. Que todos nós fomos criados simples e ignorantes, com pouco conhecimento ou sem conhecimento, do mesmo ponto de partida. Então a todos nós foi dada a mesma oportunidade. Fomos criados simples e sem conhecimento. E Deus nos coloca provas para que através das provas nós possamos aprender, nós possamos crescer, nos aproximar da perfeição. Quando nós olhamos que o objetivo do Espírito é alcançar a perfeição, quem é perfeito? É nos aproximarmos de Deus, então. Vamos entendendo que nós temos que trazer o nosso pensamento a um foco. Se queremos progredir, essas são leis que nós precisamos trazer para nós. São entendimentos que nós temos que trazer a todo caminhar, a todo relacionar. As escolhas que estamos fazendo vão nos guiando na direção que nós temos que seguir, para um lado ou para o outro. E na questão 132, quando aí então Kardec vai trabalhar sobre a encarnação, estamos nós encarnados. Qual seria o objetivo da encarnação? Por que é que nós aqui estamos? Qual é o objetivo dessa oportunidade que aqui estamos? Os Espíritos vão dizer que para uns é provas, para outros expiações, mas que de aprendizado.
saber como lidar com as chamas da vida. Para uns provas, para outros expiação. Uns sabem lidar melhor, outros sabem lidar de forma mais difícil, murmurando, reclamando. Mas o fato é, como os próprios Espíritos colocam, é que nós estamos fadados a viver ou a sofrer, como lá coloca, mas o sofrer é da vivência, as vicissitudes da vida. E o que são as vicissitudes, senão os desvios que por vezes a vida nos convida? Estamos indo por um caminho, a vida nos convida a ir por outro, e nós queremos resistir. Então a encarnação nos chama apenas a sofrermos as vicissitudes, porque os bons espíritos vão nos trazendo para o caminho. Mas aí nós vamos escolhendo, nós vamos nos desviando, e aquilo que talvez poderia ser missões, acaba sendo expiações, acaba se tornando provas. Tanto que quando nós vamos buscar a questão 167, Kardec então vai perguntar, mas se a encarnação é para isso, para que nós possamos aprender, crescer e evoluir, por que a reencarnação então? Porque a encarnação já nos deu um corpo, como Emmanuel nos convida a olhar, uma armadura corporal, porque de fato estamos numa batalha, a batalha de nós mesmos, do nosso íntimo, da nossa transformação. Mas a questão 67 talvez seja mais importante para nós. Qual seria então o objetivo da reencarnação? Porque creio eu que daqui todos nós já reencarnamos algumas vezes. A reencarnação ela vem com o objetivo de expiarmos, de corrigirmos faltas que no passado nós cometemos, de ajustarmos aquilo que lá atrás nós deixamos por fazer, descobrir os nossos deveres, os nossos compromissos e tentar não mais errar novamente. Porque se nós errarmos, nós só voltaremos para corrigir. A lei divina, Deus, nos fornece esse amor. Por isso, ao olhar para a situação em que nós estamos e nos confortarmos, nos consolarmos. Porque nós só estamos aqui corrigindo o que lá atrás nós fizemos de errado. E Deus só fala, se fez errado, volta lá e corrige. Só faz isso. Como um amor de pai, de mãe, que fala, se errou, volta, pede perdão, corrige. Como é difícil, né? Quando nós olhamos assim. Porque nós vamos vivendo os dias, nós vamos nos colocando a viver e nós não lembramos que somos espíritos. Porque se nós lembrássemos a todo momento, nós agiríamos diferente. Desde o momento em que nós levantamos até o momento em que nós vamos dormir. Porque somente no sono é que nós lembramos que estamos como espírito. Porque somos levados novamente ao plano espiritual. Então veja como nós vamos caminhando, nós vamos buscando crescer, evoluir, que aqui estamos, a doutrina nos fala isso. Mas nós não ganhamos consciência do que nós somos e dos nossos deveres e o que nós viemos fazer aqui. Como Kardec nos fala, nascer, morrer, renascer, progredir, tal é a lei. Quantas vezes fizer necessário? Incessantemente. Então, enquanto nós não acordarmos para essa realidade, talvez fiquemos nós nesse estágio que nós estamos. E aí nós precisamos então, lá do item 9 do Evangelho, bem-aventurados brandos e pacíficos, onde a Joana vai nos trazer a necessidade de termos calma, de termos paciência diante desses momentos desafiadores que nós vivemos. Porque ela vai nos dizer que as dores que nós enfrentamos são presentes de Deus aos seus eleitos. Quer dizer que nós somos eleitos, todos nós. A partir do momento que nós fomos criados, fomos eleitos por Deus. E que nós devemos então compreender esses presentes divinos, porque nós já fomos marcados para a glória dos céus, como ela coloca. Porque nós já estamos marcados a alcançar a perfeição. O fato é que marcado não quer dizer que nós já chegamos.
Outro dia estava num estudo e me falaram, mas se nós estamos marcados, quer dizer que uma hora ou outra nós vamos chegar, o funil vai apertando e eu vou chegar. Não é tão simples assim, porque nós progredimos, mas de forma consciente? Não. Então nós estamos marcados a essa glória dos céus, a alcançar a perfeição. Mas quando nós vamos nos colocar a isso? Quando nós vamos nos colocar a esse caminho, a ingressarmos de fato nisso que Deus tem nos convidado. Por isso, quando nós olhamos diante da nossa caminhada, nós falamos que a Terra é uma escola. Não é assim que nós falamos? Que estamos aqui para aprender, que tudo que nós encontramos aqui na Terra é uma cópia mal feita do plano espiritual. E qual é o local em que nós aprendemos? Começando desde pequenos, simples e ignorantes ainda na carne, lá na escola, no colégio. Começamos pelas primeiras séries a receber pouco conhecimento, poucas oportunidades de ativarmos o intelecto. E a cada ciclo somos chamados a fazermos uma prova. E nessa prova nós vamos nos capacitando ou não a avançarmos, a buscarmos por novos conhecimentos. Então aquilo que antes se mostrava como não tendo uma resposta, talvez agora já tenha, porque nós já temos avançado. Mas como seria se durante o ensino nós nos colocássemos a ser alunos desonestos, que a todo instante quer fugir da aula, que a todo instante quer ir contra o que o professor está ensinando? A cada nova matéria reclama, fecha o caderno, não quer prestar atenção. Vamos nos remeter como nós fomos enquanto alunos na escola mesmo, porque a escola da vida é assim. As séries vão passando, as provas vão sendo colocadas, os desafios vão sendo colocados, e nós temos que assumir o nosso papel, sinceros, honestos, diante da posição espiritual que nós somos convidados a aqui estar e passarmos da melhor forma. Começamos nós pelas lições simples, fáceis, assim como as crianças aprendendo a ler e escrever, depois a matemática, a multiplicação, a divisão, que quando nós olhamos hoje parece algo simples, tranquilo de ser feito, mas que enquanto as crianças trazem dificuldades. Se nós já temos esse conhecimento, é porque nós passamos dessa prova. E os professores somos nós, somos os nossos amigos, são os nossos amigos, são os nossos inimigos, são todos aqueles que cruzam o nosso caminho, porque Deus tem nos dado as dificuldades justamente naqueles que cruzam o nosso caminho, porque vamos percebendo que diante do avanço que somos chamados a realizar, nós precisamos do outro, nós precisamos do convívio, nós precisamos do nosso relacionamento, daí a lei de sociedade, onde nós aprendemos com um e ensinamos ao outro. Mas paremos para olhar diante da nossa caminhada, da nossa empreitada, diante das dores que por vezes assolam o nosso coração, assolam a nossa consciência, porque as dores não são só dores físicas, são dores emocionais também. Como nós nos posicionamos diante delas? Como nós nos posicionamos diante das situações? Com coragem ou com covardia? Porque mais uma vez somos nós olhados pela nossa escolha. Nós vamos escolher caminhar na coragem ou na covardia. Nós vamos escolher voltar para refazer o que lá atrás nós deixamos por fazer, ou já vamos ter a coragem de encarar o nosso papel e o nosso dever. Porque é preciso coragem para olharmos para dentro de nós e compreender o que somos e qual o nosso compromisso diante do outro e diante de nós. Mas diante de Deus também tem nos dado essa oportunidade. Porque o espírita vai dizer que se nessa encarnação não arruma, não soluciona,
Deixa para a próxima. Fato é que nós estamos vindo nessa próxima, como repetentes, como maus alunos, e é chegado o momento de nós nos despertarmos para os nossos deveres diante das provas difíceis da vida. Quanto mais nós avançamos, quanto mais coragem nós vamos tendo, mais nós vamos percebendo que o Espírito vai ganhando uma certa elasticidade. Aquilo que antes, na primeira vez, eu perdi a minha paciência, agora eu já consigo esperar um pouquinho mais antes de perder a paciência. Daqui a pouquinho eu me coloco de forma corajosa, eu consigo uma semana manter a calma. Daqui a pouquinho eu consigo em um mês, em todas as situações, e eu vou vendo que o sofrimento, ele vai me renovando, me trazendo novas oportunidades e me transformando em um novo eu, a partir da coragem que eu vou tendo em enfrentar as situações e não correr. O grande problema é que quando a situação vem, nós corremos. Nós não encaramos o que somos. Porque é muito bom estar escondido, mas é uma tragédia quando nós não nos descobrimos. O que somos? Pensemos cada um de nós. O que nós viemos fazer aqui? Na Terra, não é no centro espírita. Porque se estamos nós a viver experiências da carne, quais experiências nós somos convidados a passar? E como temos passado? Descobrir o que nós somos para caminhar de forma consciente. Porque se nós não encontrarmos aquilo que impede o nosso avanço, se nós não conseguirmos tirar a pedra, talvez nós vamos ficar dando voltas. Como um barco, como um navio diante do oceano da evolução, que diante das ondas, ao invés de buscar a terra firme para depois continuar a viagem, fica ali, no redemoinho, sem avançar. Talvez esses sejamos nós, que nos encantamos pelos gozos momentâneos, ao invés de olharmos e compreendermos que temos que construir para a eternidade. Porque se o espírito é imortal, e se no túmulo apenas o corpo fica, o que vamos levar? Diante da mala da vida, o que temos colocado dentro dela? Quando chegar lá, o mentor vai abrir a mala. O que você construiu? Quais foram os problemas que você conseguiu corrigir? Talvez na hora que ele abre só tem problema novo, né? Porque nós temos deixado de lado, deixando de enfrentar o que nós somos convidados a enfrentar e vamos criando outros problemas, outras escolhas equivocadas. Como é importante, diante de todo o passo que nós vamos dar, nós pararmos e pensarmos qual é o caminho correto diante daquilo que nós viemos buscar como Espírito. Se esse caminho vai fazer eu crescer espiritualmente ou não, se isso me aproxima das coisas divinas ou não. Parece que é algo muito distante falar de Jesus, falar de Deus, falar de plano espiritual, mas nós temos nos afastado porque temos escolhido viver muito mais pela matéria do que pelo Espírito. Temos escolhido muito bem as questões materiais e temos descartado as coisas espirituais. Essas são as causas dos problemas que nós temos vivido. As consequências são nítidas diante da nossa vida. Basta que nós paremos um pouquinho, possamos trazer, através da paciência, que nada mais é do que a ciência, estarmos cientes diante da paz. Estarmos em paz diante daquilo que nós olhamos e sabemos que é assim que funciona. Quando buscamos, Hilário Silva nos traz, pela psicografia de Chico Xavier, no livro O Espírito da Verdade, uma história que vai nos remeter muito a nós mesmos. Vai contar a história de Frederico Dávila.
um espírita há 20 anos dedicado à doutrina. A todo encontro ele ia, a todo estudo, lá ele estava. Era palestra, era no passe, trabalho mediúnico, tudo que o centro fazia, lá ele estava. Um bom cristão, tentava buscar e beber das fontes cristalinas do Evangelho, tentava colocar isso na sociedade, tentava transformar a sua vida, mas sempre muito apressado. Os amigos dele já haviam alertado que ele deveria diminuir um pouco o ritmo que ele tinha com as coisas. Queria estar em todo lugar. Se fosse nos dias de hoje, era notificação numa rede social, era telefone que tocava, e-mail que chegava, a televisão que nós assistíamos, ao mesmo tempo vídeo na internet que nós nos colocaríamos a olhar, porque assim somos nós, queremos estar em tudo, mas em nada com profundidade, tudo no raso, tudo sem buscarmos a razão, sem buscarmos o propósito. O fato que Frederico Dávila, esforçado trabalhador, 20 anos na doutrina, os amigos já haviam pedido para que ele diminuísse o seu ritmo. Os trabalhadores do centro também haviam pedido para que ele fosse mais moderado, que tivesse mais paciência e agisse de forma mais branda, mas tudo em vão. Nas reuniões mediúnicas, os próprios espíritos já haviam alertado que ele deveria levar mais atenção ao dia a dia, ao seu caminhar, diminuindo o ritmo das escolhas, mas também foi em vão. Fato que certo dia ele ficou trabalhando até mais tarde e no final do expediente se colocou então a ir para a sua residência. Chegando na residência, ele abre a porta, passa pelo primeiro cômodo e dá de frente com um vulto. E ali ele pensa, ou é ladrão ou é espírito. Porque espírita tem medo de espírito, porque nós ainda não olhamos e não entendemos o que a doutrina tem nos ensinado. Porque nós temos olhado ainda pela margem e não pela profundidade. Ele olha e vê um vulto e pensa, vou correr para a direita, porque se for um ladrão ele vai embora, e se for um espírito desaparece. Fato é que esse vulto o acompanhou pela direita. Ele resolve então ir para a esquerda, e o vulto o persegue para a esquerda. Aí ele tem a ideia de ir então em direção a esse vulto, porque se ele fosse na direção, o vulto então iria embora. Ele dá um passo à frente e o vulto também dá um passo à frente. Desesperado, sai correndo, tropeça na jardineira, cai, se machuca, fratura a perna, começa a gritar, espernear e desmaia em frente à sua casa. Os vizinhos veem aquela situação, o pegam, o acolhem, o levam ao hospital. Horas depois, o enigma, o mistério, então, iria ser revelado. A sua família vai o visitar no hospital e explica o que havia acontecido. É que naquele dia era o seu aniversário, que ele havia esquecido. A família, querendo fazer uma festa surpresa, convida alguns amigos até a residência e retira os móveis da primeira sala para melhor acomodar os amigos. Só que como ele atrasou, a família com os amigos vai até um escritório. Só que ele já tinha saído, se desencontrado. Ao chegar em casa, ele não acende a luz da primeira sala e ele não percebe que os móveis haviam sido colocados em outras posições. E o reflexo que ele via nada mais era do que ele mesmo refletido no espelho da sala. Embora a história pareça um pouco engraçada, quem de nós não assustaria com a própria imagem refletida no espelho? Por que é que nós temos andado com essa luz da sala apagada, ao invés de acendermos para compreender o caminho que nós temos feito? Por que é que nós não temos brilhado a nossa luz, como Cristo nos pede, a compreender todo o campo de trabalho que nós temos a trabalhar? Porque temos agido de forma tão acelerada,
tão incoerente diante dos nossos compromissos? Por que é que temos fugido de nós mesmos? Por que é que temos fugido de nós mesmos? Porque se somos espíritos e nós não temos olhado para as questões espirituais, temos nos encantado apenas com a carne. Temos buscado apenas os aplausos do mundo. E nós não temos feito o nosso papel. Mas a doutrina espírita vem para abrir os nossos olhos, a nos convidar a encontrar esse consolo, a encontrar esse esclarecimento, a nos colocarmos mais uma vez diante da vida, no roteiro do Espírito, mesmo que seja através de dor, mesmo que seja através de dificuldade. Mas é preciso coragem. E se por vezes nos falta coragem, Joana vai dizer que nós possamos não nos afligir diante das dores, que nós tenhamos paciência, que nós sejamos cristãos, porque isso resume tudo. Que temos que olhar para o Cristo, temos que olhar para as atitudes, para o pensamento e para as ações que o Cristo tão bem nos mostrou. Que no Monte das Oliveiras, antes dele ser preso, que seja feita a vossa vontade. Porque nós falamos isso na oração do Pai Nosso, em condições muito melhores, e depois nós vamos tirar satisfação com Deus. Ou então no momento da crucificação, em que ele coloca a dizer aos discípulos desesperados por aquela situação, que o mundo se alegraria e eles por vezes se entristeceriam, mas que a tristeza seria convertida em alegria quando olhar das glórias dos céus, quando olharmos pelas questões espirituais. Ou então na própria cruz, que ele olha ao Pai e diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E é justamente nesse Espírito que vem como modelo, como guia, a clarear a nossa vida, a ser de fato a fonte que nós devemos beber, é que nós vamos ganhando coragem. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no advento do Espírito da Verdade, onde o próprio nos convida a elevarmos a nossa resignação ao tamanho das nossas provas. Porque se nós queremos avançar, passar de ano, nós temos que aumentar a nossa resignação. Que nós podemos escolher o tamanho das provas que nós estamos buscando. Nós podemos escolher o tamanho dos desafios que nós queremos trilhar e traçar. Temos o livre-arbítrio, que pode ser um presente ou um fator complicador. Mas como ele coloca, elevemos a nossa resignação ao tamanho das nossas provas. Se precisarmos chorar, choremos, porque no Monte das Oliveiras o choro foi um choro sagrado. E assim como Cristo, os anjos virão secar as nossas lágrimas. E que as nossas almas não estão esquecidas ou abandonadas. Que Ele mesmo, como Ele coloca, eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio do vosso pensamento. Então será no silêncio do nosso pensamento que nós encontraremos o serviço divino e o amparo. Muito obrigado.